Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal. É o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jarez. Bom dia a todos vocês. E hoje a gente já pode falar Boa Quaresma. Boa Quaresma, primeiro domingo da Quaresma. Estamos hoje. no primeiro domingo da Quaresma e é um convite a fazermos desde já, desde logo, o caminho da Quaresma como um caminho de preparação para a Páscoa. Vamos falar do Evangelho, Dom Odilo, hoje, o primeiro domingo da Quaresma. O Evangelho é de Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15. E o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, nas boas novas. Creia no Evangelho. Arrepender e crer. São dois movimentos, né? Não adianta só arrepender. Mas tem mais esse converter-se. Converter. Esse apelo de Jesus que está no início do Evangelho. Né? Na verdade, esse arrepender, ele é mal traduzido, é converter mesmo, é metanoia, é metanoia mesmo. O arrependimento, sim, é uma ação própria, né? Do arrependimento do mal que a gente realizou, cometeu, um pecado que a gente cometeu. O arrependimento significa o reconhecimento e, portanto, a dor pelo pecado cometido, ou né, o reconhecimento de que a gente fez mal, e assumir isto. Né? O arrependimento, naturalmente, vai logo ligado com o propósito, se o arrependimento é sincero, ou o propósito se traduz nessas palavras: eu não vou fazer mais isto. Eu não posso fazer isso porque isso não foi bom, isso não foi correto, isso ofendeu, isso fez mal. Né? Então, arrependimento é o reconhecimento e, portanto, o reconhecimento que a gente fez mal e que a gente quer mudar. E aí vai junto o propósito. Mas a conversão, convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão é uma atitude de mudança de direção. Você vai no trânsito, faz uma conversão à esquerda, né? Você vira à esquerda, né? Isso. Conversão à direita, vira à direita. Pois é, a conversão é, portanto, mudança de rumo. Mas a gente pode mudar para um rumo errado também, né? Tem gente que... Né? Pode, isso aí não é converter-se, mas é perverter-se. É verdade. Perder-se, né? Perder-se, né? Pegar o rumo errado é perverter-se, né? Então, a conversão de que se fala é justamente este voltar-se para. Né? A gente estava indo numa direção, de repente a gente escutou de onde vem isso? Né? De onde vem isso? Né? Voltar a atenção para esse chamado ou essa realidade. No caso, Jesus fala que o reino de Deus chegou. Onde está o reino de Deus? Voltar-se para o reino de Deus. Então, a conversão, antes de ser uma atitude moral, é uma atitude de fé. É dar atenção ao reino de Deus. É dar atenção a Deus. É, portanto, centrar a vida em Deus. A conversão verdadeira diz isso, centrar a vida em Deus, no rumo certo. Dom Odilo, e o próximo passo seria ter o caminho. Eu me converto, e o caminho a seguir é o Evangelho. Por isso que tem, e creia no Evangelho. Evangelho que depois vai se revelar, é o próprio Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus, ele é a presença do reino de Deus entre os homens. A sua pessoa, as suas palavras, os seus sinais, os seus milagres, o seu poder. Domingos atrás lembrávamos da autoridade. O povo fala, ele fala com autoridade. Pois é a autoridade de Deus que está em Jesus, presente no meio dos homens. Dom Odilo, vamos falar de Quaresma, porque o senhor falou uma coisa muito bonita no início do programa. O senhor falou assim, o senhor usou a Quaresma como caminho. A Quaresma não é um fim em si mesmo, né? Ou em si mesma. A Quaresma, ela sempre aponta para algo bem maior, né? Nós não celebramos a Quaresma simplesmente para a Quaresma. A Quaresma é um caminho. Não. A Quaresma é um tempo voltado a preparar a Páscoa. Né? E, portanto, não é um tempo fechado sobre si.
Por isso a gente fala dos exercícios da quaresma em preparação à Páscoa. Naturalmente, a quaresma tem as suas origens já nas práticas bíblicas no Antigo Testamento, porém, com o cristianismo, a quaresma ela foi claramente centrada como caminho de preparação à Páscoa de Jesus, né? E durante a quaresma era costume haver catequeses intensas, oração mais intensa, pregação mais intensa da palavra de Deus, mas também exercícios assim de penitência em função de mudar de vida. Portanto, também o jejum, o exercício mais intenso da esmola, da caridade, de muitas formas, né? E, é claro, a oração, como exercício de se aproximar mais de Deus. A oração é o nosso encontro com Deus. Então, a quaresma em função de a gente também rever a vida cristã, né? Na igreja primitiva, a quaresma era o tempo da reconciliação dos pecadores públicos. Ainda não havia assim a confissão frequente como hoje tem. E havia os pecadores que publicamente eram conhecidos. Fulano roubou, fulano de repente matou alguém, ou fulano traiu a mulher. E era o tempo de reconciliação. Era o tempo de reconciliar os pecadores, portanto, reinseri-los na vida da comunidade. Então, eram exercícios realmente muito concretos de conversão. Interessante. E que a gente traduz hoje esses mesmos exercícios com uma prática, justamente ainda é tempo de confissão, né? Exatamente. É tempo da gente se reconciliar, voltar, né? Ao convívio da graça. E também de viver esses exercícios. Eu acho importante o senhor falar e trazer isso na televisão, porque as pessoas às vezes acham que as coisas vão se adaptando, se modernizando demais, e essas coisas vão caindo em desuso. E não caem em desuso, não existe desuso. Não caem porque fazem parte realmente daquilo que é a raiz da fé, né? A raiz da fé é o nosso encontro com Deus Santo. Isso. Que nos santifica, mas de nossa parte quer a correspondência, claro. Deus nos quer santificar, mas se a gente não quer, a gente volta as costas para Deus, não dá. Então deve haver arrependimento, volta para Deus, conversão. Para isso, muitas vezes, nós temos que fazer exercício de penitência para a gente conseguir interiormente também se dispor a essa conversão pessoal e também social, né? Por isso a campanha da fraternidade, nós vamos falar ainda mais, né? A campanha da fraternidade é uma chamada a fazer exercícios muito concretos de conversão. Por exemplo, de superação da violência, pela fraternidade, pela solidariedade, mas também de educação para a não violência. A gente não incorrer em hábitos que seriam vícios, né? De atitudes violentas, né? Então, e depois de socorro às vítimas da violência, também isso, né? A gente não pode esquecer. Faz parte de tudo isso, portanto, dos exercícios da quaresma. Onde terminamos, o senhor vai nos dar a bênção, então, para nos ajudar a viver bem esse começo de quaresma. Pois não. Desejo que seja realmente um bom início de quaresma, neste ano, com uma bela proposta da campanha da fraternidade, que poderá nos ajudar bem a realizar os exercícios da quaresma ao longo deste período. E é claro, sem esquecer que a quaresma deve ser feita muita oração e muita palavra de Deus. Então disponhamos-nos a viver bem esse tempo de graça e de salvação. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.